E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o tio Chico, o Luiz Francisco. O pessoal aí me chama. Prazer muito grande estar aqui com vocês com esse projeto de devocionais. Nós estamos muito animados com esse projeto, esperamos que vocês gostem bastante. E a primeira devocional, né, minha aqui hoje, eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, né? Deus criou tudo, Deus criou a terra, Deus criou tudo que existe, tá? Essa é a primeira verdade do cristianismo, que é aquilo que nós acreditamos. A criação é uma verdade que está registrada em diversos livros, mas principalmente ele está registrado na Bíblia, que é o livro que a gente usa como a nossa única regra de fé e prática. Foi Deus quem criou tudo. Essa palavra criar, ela traz a ideia de fazer alguma coisa do nada. E foi exatamente assim que Deus fez. Do nada, Deus fez a terra, do nada Deus fez tudo isso que existe e tudo isso que a gente acha tão, né, grande, tão incrível. E assim também foi com a gente. Há um tempo atrás eu não existia, vocês não existiam, seus avós não existiam, seus pais não existiam, eu não existia. E hoje nós existimos. E nós não só existimos, como na Bíblia fala que nós, em Gênesis 1, 26, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, nós não só fomos criados, como fomos criados à imagem e semelhança do Pai. É interessante que hoje nós vemos e a gente olha e fala: nossa, mas já existe tanta coisa, né? Tanta coisa já está inventada e tal. Mas isso não significa que Deus parou de trabalhar, não significa que Deus parou de criar, porque Deus, ele, assim como ele criou tudo do nada, ele consegue criar ainda muita coisa que vai nos impressionar, ele consegue mudar muita coisa, porque ele é o dono de tudo, ele tem todo o poder, né? Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, a gente, principalmente na idade de vocês, a gente passa por alguns problemas, a gente fica se perguntando muita coisa, tem muita dúvida, muita curiosidade, e são coisas que são normais, tá? A gente procura resposta, não encontra, a gente procura alegria, às vezes a gente está muito triste, não encontramos também. E é normal a gente ficar sem entender algumas coisas, às vezes é difícil aceitar também muita coisa. Mas o que eu quero te explicar é que esse mesmo Deus que criou tudo é o Deus que tem o controle de tudo e ele está com você, tá? A Bíblia diz em Deuteronômio 31, no versículo 8, que o próprio Deus irá à sua frente e estará com você e nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essa mensagem que eu quero deixar com você. O mesmo Deus que é o Criador de tudo, que é o inventor de todas as coisas, que fez tudo do nada, ele tem o controle de tudo e ele está com você. Não deixe de confiar nele, confie nele, coloque todos os seus problemas em oração, entregue tudo a ele, que ele vai te confortar, ele vai te ajudar. E não esqueça de orar pelas pessoas da sua família também, que todo mundo passa por esses problemas. E a gente está aqui para ajudar vocês também com esses problemas, com essas dúvidas que vocês têm, tá? E aqui a gente chega ao fim da primeira devocional. É um prazer muito grande, como eu falei no começo, estar aqui com vocês. Essa foi só a primeira de muitas que eu ainda vou fazer com vocês. Semana que vem tem devocional com a tia Laura e com o tio Rubens. Eu espero que vocês tenham gostado e eu torço muito para que vocês continuem acompanhando esse projeto até o final, porque nós estamos muito animados e esperamos que vocês estejam tão animados quanto a gente, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado. Olá meninas, tudo bem? Aqui é a tia Jordana e eu tô muito feliz por poder começar logo esse projeto de devocionais aqui pelo Instagram. Tava muito animada com isso, muito empolgada e espero que vocês também estejam. A gente tá planejando isso com muito carinho, que é pra gente crescer juntas, pra gente aprender juntas e pra gente estreitar laços e caminharmos juntas também. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham refletido depois desse vídeo, quiserem perguntar ou conversar comigo ou com a tia Laura, é só mandar mensagem aqui no Instagram que a gente entra em contato com vocês, tá bom? Mas o tema de hoje vai ser em cima de Gênesis, da passagem de Gênesis de 1 a 3. A gente vai dar um foco em uma parte em específico, mas é bom que vocês leiam essa parte para vocês entenderem qual que é o contexto da mensagem que a gente vai trazer hoje. E o tema da nossa devocional de hoje é Encontre-se com o seu Criador. Ou então encontre-se no seu Criador. E a gente vai entender um pouco mais pra frente. Mas vamos lá. A palavra de Deus nos traz como primeiro capítulo e primeiro versículo sobre a criação.
né? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, através da palavra dele, ele criou todas as coisas. Mas, Jordana, o que existia antes de todas as coisas que a gente conhece existirem? Deus existia. Então, em um determinado momento, ele escolheu dar início à sua criação, e assim ele fez. Ele criou todas as coisas que a gente conhece. Ele disse que houvesse luz, e houve luz, e ele separou ela da escuridão, criou dia e noite. Então, Deus criou os céus e a terra, as águas da parte seca, criou os vegetais, todas as plantas que a gente conhece, criou os luzeiros, que são o sol, a lua, as estrelas, também criou os animais e, por fim, criou o homem. Mas até ele chegar na criação do homem, ele já tinha criado tantas coisas complexas. Ele criou água doce e água salgada e deixou elas separadas. E esse sistema todo de irrigação que acontece debaixo da Terra. Criou planetas com suas galáxias, as galáxias com seus planetas. Criou também uma vida subaquática, uma vida que acontece debaixo da água. E é muito impressionante todas essas coisas que Deus criou. Mas existe uma diferença entre toda essa criação até chegar no homem. E vamos ver que diferença é essa. A gente pode encontrar em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente sabe que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso quer dizer, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que quando Deus foi criar homem e mulher, né? Quando foi criar a humanidade, ele imprimiu em nós a sua própria imagem. Então, nós, seres humanos, carregamos a imagem de Deus. E nós somos semelhança, nós somos imagem e semelhança dele. Algumas pessoas gostam de usar essa frase para ofender ao nosso Deus. E elas usam dessa maneira. Já que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então Deus é mau porque o homem é mau. Deus é corrupto porque o homem é corrupto. Deus é mentiroso porque o homem é mentiroso. Mas elas não entendem que Deus criou uma humanidade, Deus criou Adão e Eva, eles eram santos. Quando Deus criou eles eram santos. Eles não haviam pecado. E toda a maldade do coração humano, todas as características ruins que a humanidade tem, são consequências do pecado. Então, após a queda, após o pecado, nós temos uma imagem de Deus, nós carregamos sim a imagem de Deus, nós somos semelhança de Deus, mas carregamos uma imagem distorcida de Deus, que só em Cristo ela é restaurada. Então, olha o tamanho do valor e da importância que Deus nos deu como parte da sua criação, né? Nós, humanidade, recebemos tanto valor e tanta importância de Deus que ele também nos deixou algumas ordenanças, né? Ele deixou um mandato cultural para a humanidade, que é o quê? Desenvolver a cultura sob a ordenança de Cristo, né? Sobre o senhorio de Cristo. Isso está em Gênesis 1, 28, de 28 a 30. E também nos deixou um mandato evangelístico, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar as pessoas e ensiná-las a seguirem nas doutrinas e nos ensinamentos do Senhor. Está lá em Mateus 28. Então, olha o que Deus colocou na nossa mão para fazer. E para fazermos esse trabalho, para sermos servos obedientes, entendendo o nosso valor, entendendo para que fomos chamados, nós precisamos entender um pouco da nossa identidade em Cristo. O tema dessa mensagem é encontre-se com o Criador, ou então encontre-se no Criador. Para a gente entender quem nós somos em Cristo, eu trouxe aqui alguns versículos para a gente ler juntas e ter certeza da nossa identidade. Em João 1,12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Então, primeira coisa, nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos filhos. Nós que cremos em Cristo, nós que pertencemos a Cristo, nós somos filhos de Deus. Uma segunda coisa em 1 Coríntios 6,19, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Segunda coisa que a gente pode afirmar sobre nós mesmos: nós somos propriedade de Deus. Depois que fomos comprados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós somos propriedade de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo.
Vamos ver o que mais. Em 1 Coríntios 12, 27, fala assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, como igreja, nós como salvos, como crentes, fazemos parte desse corpo de Cristo. Cada um individualmente como um membro desse corpo. E que mais? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se surgiram coisas novas, ou eis que se fizeram novas. Então, nós somos novas criaturas em Cristo. Nós fomos corrompidos, né, pelo pecado, nós viemos da descendência de Adão e Eva, então toda a humanidade após Adão e Eva nasceu em pecado, mas em Cristo nós somos novas criaturas. Muitas vezes a gente pode se sentir triste ou insegura em relação à nossa própria imagem. A imagem que a gente cria de nós mesmas e a imagem que as pessoas criam de nós. Né? A gente tem muitas pressões acerca de beleza, acerca de roupas, acerca de o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, o que a gente tem que vestir ou não tem que vestir. E as pessoas criam imagens da gente e a gente pode muitas vezes ficar chateada com isso, né? Se sentir ofendidas por comentários maldosos, mas uma coisa que a gente tem por sermos filhas de Cristo é ter essa identidade revelada por Deus de quem nós somos. Então, toda vez que você se sentir ofendida, você se sentir triste, perdida, ou até mesmo se olhar e se sentir feia ou não querida, esqueça de tudo isso e olhe para a palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus é o lugar onde você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Você é filha, você é amada, você foi comprada pelo sangue de Jesus, você é perdoada dos seus pecados e nele você é nova criatura. Não deixe que as vozes do mundo, da mídia, da internet confundam sua cabeça e te façam esquecer dessa maravilha. Por hoje é só e até a próxima. Um beijo.